colocar então aqui para o nosso entrevistado falar com a gente, tá? O climatologista Carlos Nobre, professor Carlos Nobre. Obrigada pela presença mais uma vez. Professor, seja bem-vindo à bancada da Rádio Máxima, para todo o Vale do Paraíba e também através do YouTube. A gente que convidou o senhor para falar aqui um pouquinho desses extremos que estamos vivendo no clima e nessa estação mais propriamente dita da primavera. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui na bancada eu, Carol Felipe, nosso companheiro de bancada, e o Luiz Nascimento, diretor de filiadas da CBN, Grupo Globo, e a nossa rádio é também parceira da CBN Vale, aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Hoje estamos recebendo o Luiz aqui com a gente de forma excepcional também na bancada, professor. Excelente. E vamos já entrar no nosso assunto principal, né? O que está acontecendo com a nossa primavera? A instabilidade é normal, o professor vai poder falar isso no clima, nesse período, porém, aqui no Sudeste, muita ventania, muitos temporais, tempestades, no norte do país, na Amazônia, uma seca, calores aterrorizante, recordes em mais de 100 anos e uma seca que a gente tem visto o rio sumir praticamente. A tristeza, né? Que dor no coração. Dentro disso, professor, qual é o nosso nível de normalidade diante desses efeitos, diante desse momento que estamos passando, e o que já ultrapassou essa linha da normalidade? Esses fenômenos, eles são, vamos dizer assim, fenômenos a gente chamaria fenômenos naturais, que eles, de certo modo, sempre aconteceram, principalmente associados com um fenômeno no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno El Niño, que existe certamente há milhares e milhares de anos, mas o que está acontecendo é que o aquecimento global, principalmente das águas dos oceanos, ele está fazendo com que muitos desses fenômenos que nós chamávamos sempre de naturais, eles estão acontecendo com muito mais intensidade e não necessariamente com mais frequência, mas com mais intensidade. Então, nós tivemos, por exemplo, o El Niño, que foi o recorde histórico, mais de 120 anos que se mede isso, que se tem medida da temperatura dos oceanos, foi 2015-16, e também 2015-16 induziu uma seca muito pronunciada na Amazônia. Havia sido o recorde de secas na Amazônia e também induziu chuvas muito fortes no sul, temperaturas muito altas também no sudeste. E agora isso está se repetindo. Esse El Niño, ele está já praticamente adquirindo a condição de um El Niño forte. Ainda não sabemos prever, não há como prever se ele baterá o recorde de 2015-16, mas é um El Niño muito forte, já induzindo essa seca pronunciada na Amazônia. Mas o que está acontecendo na Amazônia são dois impactos do aumento da temperatura global dos oceanos. Uma é o El Niño forte e a outra é o Oceano Atlântico ao norte do Equador. Ele está muito quente, batendo recordes de temperatura. Esse ano, os oceanos globais bateram recorde de temperatura. E também, globalmente, nós teremos o ano mais quente do registro histórico. E quando as águas do Oceano Atlântico estão muito quentes, elas, ao norte do Equador, elas induzem seca na Amazônia, como, por exemplo, 2005, 2010, 2020. Então, nós temos esse ano tanto o Oceano Pacífico El Niño como o Oceano Atlântico ao norte do Equador induzindo seca na Amazônia. Por isso que nós estamos tendo essa seca que possivelmente em alguns sistemas, alguns setores, ela já até bateu o recorde da seca de 2015-16, por exemplo. Nessa semana o Rio Negro atingiu um nível mais baixo desde que 1902, quando se construiu o Porto de Manaus, e começou a se medir o nível do Rio Negro. Essa semana já bateu o recorde, o nível mais baixo do Rio Negro da história. Então, esses são fatores todos associados com o aquecimento global, quer dizer, são fatores que já aconteciam, variabilidade natural do clima,
Só que agora estão se batendo recordes também no sul. Nós tivemos uma sequência muito grande de ciclones e sistemas, frentes frias que ficaram estacionadas ali no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso é muito comum quando há um El Niño. Quando há um El Niño, esse El Niño ele induz um vento muito forte, alto na atmosfera, 10, 12 quilômetros de altura. Nós chamamos jato subtropical, e quando o jato subtropical fica mais forte ali no sul, ele faz com que as frentes frias fiquem estacionadas, e aí chove demais ali, como nós estamos também vendo vários recordes sendo quebrados ali de fenômenos intensos, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. E quando isso aconteceu, em setembro, o que aconteceu? As frentes frias ficavam paradas ali, e aí induziu um sistema que a gente chama de alta pressão atmosférica no sudeste, no centro-oeste, parte até do sul da Amazônia e do nordeste, que bateu o recorde de ondas de calor. Nós tivemos um recorde de ondas de calor por várias semanas. Então esses eventos extremos, eles todos estão interconectados e eles estão se tornando mais extremos e batendo recordes devido ao aquecimento global. Professor, prazer conversar com o senhor aqui na Rádio Máxima. O senhor estava falando aí de duas realidades distintas aqui, que uma situação no norte do país em que a gente vê as pessoas com dificuldade de acesso à água, muitas vezes também o transporte, o deslocamento que é via fluvial, então inclusive desabastecimento em várias regiões, e no sul a gente vê pessoas desalojadas, desabrigadas por desmoronamentos, por enchentes, e muito se fala nesses casos, quando a gente conversa com essas pessoas, de o que o poder público está fazendo ou pode fazer em relação a isso. A minha pergunta é mais num sentido de esses eventos, eles são previstos, são previsíveis, é possível prever, ou até por essa transformação que o clima está passando, de fato é impossível, não dá para prever, para poder tomar alguma medida antes de que essa situação, esses efeitos cheguem à população? Olha, vamos dizer assim, é possível na escala de dias até às vezes uma semana, a 2 semanas, você consegue prever o sistema de baixa pressão lá no sul, que causou todas essas chuvas muito intensas, a intensidade da seca na Amazônia. Essa intensidade da seca na Amazônia já foi possível prever quando o El Niño começou a se acelerar muito, já era possível prever. Não era possível prever que ia bater o recorde de secas, por exemplo, no Rio Negro. Isso não era possível prever com meses de antecedência, mas era possível prever sim que haveria uma seca muito pronunciada, do mesmo jeito que já é possível prever que a estação chuvosa na região semiárida do Nordeste, fevereiro, março, abril e maio, será muito seca. Isso já é possível prever, porque isso está associado diretamente com o El Niño e também com o Oceano Atlântico ao norte do Equador mais quente. Então, o governo, os sistemas de políticas públicas já deveriam estar preparando toda a população do semiárido, por exemplo, um sistema de abastecimento de água. Tudo isso já tem que estar sendo preparado, porque vai ser uma seca muito pronunciada lá. E também, lá desde junho, já se previa que esse El Niño poderia causar essa seca na Amazônia. E também, como eu falei, esses sistemas ciclones extratropicais, a frente fria do sul lá do Brasil ficando estacionada, com o El Niño já se podia prever que isso iria acontecer. Exatamente que dia isso iria acontecer não dá para prever, mas a previsão meteorológica ela já é muito boa, na escala aí de uma semana até às vezes um pouco mais, 10 dias. Então, de fato, o sistema de proteção das populações, defesas civis e proteção, apoio às populações, milhões e milhões de brasileiros estão sofrendo demais com isso, no sul, na Amazônia, no sudeste. Então, na época da onda de calor, em grande parte, dezenas de milhões de brasileiros foram afetados. Essa onda de calor, ela afeta muito a saúde dos idosos,
pessoas acima de 70 anos e também bebês. Então também todo o sistema de saúde deve se preparar quando tem essas ondas de calor. Então isso tudo, hoje, os sistemas de previsão meteorológica e também as previsões climáticas, quando tem o fenômeno El Niño, são previstos com meses de antecedência. A pergunta é, os sistemas de defesa civil, os sistemas de proteção, os sistemas de saúde, eles estão preparados para esses eventos? E, infelizmente, na maior parte do Brasil, ainda não. Eles estão atuando muito pós-desastre. Depois do desastre acontece. E não pré-desastre, mas para proteger as populações, tem que ter muitas ações antes dos desastres acontecerem. Professor, eu ando muito pelas ruas e o que eu ouço muito da população, até que transmitindo basicamente uma pergunta que eu ouço muito do povo para o senhor, o que a gente já avançou em relação à proteção, né, do nosso meio ambiente, do nosso planeta, para evitar esse aquecimento global, esses efeitos extremos? As pessoas me param e falam, poxa, a gente vê tantos encontros, tantas reuniões, porque a ONU, porque os países, porque e se reúne, fazem conferências, mas nada muda. O que se avançou de fato em relação ao aquecimento global, para que a gente possa minimizar esses efeitos climáticos, para que a gente não possa ter tantos efeitos extremos? No que já avançamos, professor? Nós já avançamos, como você falou, em encontros de todos os países na Convenção de Mudanças Climáticas, né? A COP. Nós já vamos ter agora em final de novembro, começo de dezembro, a 28ª reunião de todos os países da COP, que é lá nos Emirados Árabes. E as reuniões, elas têm essa convenção climática, ela tem prestado atenção no que a ciência tem chamado a atenção. O painel intergovernamental de mudanças climáticas tem dito já há muito tempo. Por exemplo, eu participei do relatório do painel lançado em 2007, que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, porque nós já lançávamos alertas muito grandes que as mudanças climáticas são muito sérias. Essas mudanças climáticas que causam aquecimento global, a emissão dos gases de efeito estufa. E a Convenção Climática já estabeleceu em Paris em 2015 metas ambiciosas, não deixar a temperatura passar de 2 graus. Aí, o aumento da temperatura passar de 2 graus, aí na COP 26, na Escócia, em Glasgow, na Escócia, em 2021, esse número baixou, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5, porque mesmo a diferença de 1,5 grau mais quente para 2 faz enorme prejuízo. E foram ditas metas muito desafiadoras, por exemplo, que tem que reduzir em quase 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até meados do século. Isso todos os países assinaram isso lá atrás em Paris e depois reafirmaram em Glasgow em 2021. O único problema é que essas são promessas que os países assumem, mas que não estamos vendo de fato irmos nessa direção. As emissões bateram recorde do ano passado, 2022. 2023 elas vão ser mais altas ainda. Então há uma grande preocupação de nós não conseguirmos atingir essas metas. Por exemplo, a Convenção Climática fez um estudo lançado cerca de 1 mês e meio atrás, mostrando que se olharmos na COP 27, que foi no Egito em novembro do ano passado, o que todos os países ali se comprometeram, quando que eles vão reduzir as emissões, aí a temperatura chegará em 2050 2,4 a 2,6 graus mais quente, não 1,5 grau, não ficaremos em 1,5 grau. Esse é um enorme risco. Se a temperatura global atingir esses níveis, nós podemos ter esses fenômenos extremos que nós estamos vendo hoje, eles aumentarão demais se a temperatura chegar nesses níveis, isso sem dizer enormes riscos
por exemplo, se a temperatura chegar nesse 2,4, 2,6 graus, nós podemos perder grande parte da floresta amazônica, que vai liberar uma quantidade gigantesca de gás carbônico para a atmosfera, nós vamos perder uma grande quantidade desses gases que estão congelados nos solos lá do norte, região polar da Sibéria, do Canadá, do Alasca, chamado permafrost. Então, se passarmos desses que nós chamamos pontos de não retorno, o clima do planeta se torna incontrolável. Nós podemos aumentar a temperatura até o final desse século mais de 3 graus, o que torna o planeta quase que inabitável. Muito preocupante, Deixa eu fazer uma questão ao professor. Professor, o Congresso Nacional tem em mãos desde o mês de maio deste ano o texto do Acordo de Escazú, que é uma cidade costarriquenha, onde 15 países firmaram em 2018 ou ratificaram esse texto, 15 países da América Latina, onde ele se diferencia de alguns acordos climáticos, como o Acordo de Paris, como alguns outros textos que são originários dos encontros da COP, do painel climático. Queria que o senhor falasse, por gentileza, sobre isso, porque foi assinado em 2018 pelo Brasil, ficou parado, só voltou à tona agora com o atual governo, está na mão do Congresso desde maio, e é um texto importante que inclusive pode levar a questões judiciais, caso os países não se comprometam, não cumpram o que foi determinado nesse acordo. E é um acordo regionalizado, só aqui da América Latina. O senhor consegue falar um pouquinho sobre isso para nós, da importância disso e por que a gente demorou tanto a levar isso para que os congressistas possam analisar e porventura se tornar isso uma lei nacional? Sem dúvida, esse foi um acordo, ele tem elementos importantes, ele, de certo modo, está diretamente relacionado com o Acordo de Paris, mas ele também coloca os países da América Latina com desafios ainda até maiores, e seria muito bom que todos os países da América cumprissem esse acordo. O que tem acontecido globalmente falando, o risco das mudanças climáticas é tão grande que, às vezes, muitos países têm eleito presidentes que são negacionistas. Então, o Brasil teve, no governo anterior, o presidente negacionista que, logo em 2018, quando foi eleito, ele anunciou que seguiria um grande influenciador do ex-presidente, que era o presidente Trump nos Estados Unidos, e o Brasil iria sair do Acordo de Paris. E o presidente Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, nós estamos vendo um dos candidatos da Argentina já anunciando que, se for eleito, agora no fim de semana, eleição na Argentina, ele vai tirar a Argentina do Acordo de Paris. Então, isso tem acontecido no mundo inteiro, muito preocupante, presidentes sendo eleitos quase que para dizer: não se preocupem, não existe aquecimento global, nós vamos sair, não vamos seguir nenhum desses acordos. Então, isso tem acontecido não só na América Latina, tem acontecido em muitos países do mundo, mas também na América Latina. Então, é muito importante que o Congresso também aprove o Brasil realmente seguir esse acordo, e também, logicamente, o Brasil em 2016, logo depois da COP, o Acordo de Paris, que foi 2015, o Brasil anuncia que iria reduzir em 50% as emissões dos gases de efeito estufa até 2030. O Brasil se tornou, com aquele objetivo, seu comprometimento, o país mais ambicioso dos países em desenvolvimento. Países de grandes emissões como a China, a Índia, eles não se comprometeram a reduzir suas emissões. A China disse que só vai zerar suas emissões líquidas em 2060, a Índia em 2070. O Brasil disse que iria reduzir em 50% até 2030 e zerar até 2050. Um grande objetivo que o Brasil colocou em 2016, mas
depois o Brasil começou a aumentar suas emissões, elas ficaram muito altas nos últimos 4 anos, e agora, felizmente, esse ano, o governo federal mudou as suas políticas. 50% das emissões brasileiras até o ano passado, vinham do desmatamento, principalmente desmatamento da Amazônia, e 25% vem das emissões da agricultura, principalmente da pecuária. Então, agora, o Brasil, já nesses primeiros 9 meses, até setembro, nós já tivemos uma redução de 50% do desmatamento da Amazônia. Eu imagino que vocês tenham coberto isso com os dados do sistema DT do INPE, e, portanto, nós já reduzimos, já diminuímos em mais de 200 milhões de toneladas as emissões de gases de efeito estufa do Brasil, com essa redução do desmatamento da Amazônia. E então o Brasil tem todas as condições. E aí, durante a reunião da ONU no final de setembro em Nova York, o Brasil anunciou metas muito ambiciosas, que o Brasil reduziria em relação às emissões de 2005, o Brasil reduziria em 48% as suas emissões até 2025, quer dizer, já em 2-3 anos, isso principalmente com a redução dos desmatamentos, e reduziria em 53% as emissões até 2030. Se o Brasil atingir essas metas, nós estaremos como um dos países líderes. Não podemos nos esquecer que o Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa, depois de China, Estados Unidos, Rússia, Índia. Então, o Brasil seria, de fato, o primeiro grande emissor a atender todas essas metas desafiadoras, mas o Brasil pode sim, porque, como eu falei, 50% das emissões vem do desmatamento, que é praticamente todo ilegal na Amazônia. Então, o Brasil tem esse desafio, e eu estou otimista que nós vamos atingir essas metas. Vamos aguardar e torcer, cobrar, continuar acompanhando, né, o cumprimento dessas metas, não só do Brasil, principalmente dos países mais ricos, né, que são os maiores poluentes, é a população mais pobre, os países mais pobres que acabam sofrendo mais. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Dá um alô aí pro gatinho, né? Que belezinha, né? Abrilhantou aí a nossa entrevista. A gente sempre gosta. Os pets participam das entrevistas online com a gente. Olha lá. Tá atento. Olha lá, tá atento aí também, querendo, preocupado com o meio ambiente, né? É isso aí. Os animais têm mais consciência que nós em relação a isso, cuidado, com, né? Certeza. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Foi um prazer tê-lo conosco. Igualmente. Muito obrigado. Obrigada. O Carlos Nobre é um dos principais nomes brasileiros, né? Pesquisando as mudanças climáticas. Deixa eu só finalizar essa questão do Acordo de Escazú, porque ele tem uma base que nos coloca como cidadãos, porque geralmente esses acordos internacionais são com países, só presidente, ministro e relações exteriores. O que o acordo fala basicamente? Ele traz no seu texto o seguinte: o direito das pessoas de terem acesso à informação sobre temas ambientais, de participarem das decisões que afetam suas vidas e ambiente, e de terem acesso à justiça quando seus direitos forem violados, adotando proteção específica para ativistas ambientais. Então é um acordo importante que inclusive pode e coloca os países e os governantes numa posição de, bom, vou ter que cumprir. Porque senão, de alguma maneira, a justiça vai vir me cutucar. É isso, né? Cumprir. Então, e é interessante que um acordo que foi assinado em 2018, ainda não foi ratificado, mas que em 2023 é agora que começa uma discussão de a população ter acesso à informação sobre as políticas ambientais. Olha a distância que a gente está da preservação ambiental, né, Luiz? E é uma velocidade completamente inversa ao que a gente vê da transformação climática, né? Com certeza. Então é um atraso gigantesco. E a gente vê também nesse meio que a gente vê em várias outras áreas, né? Que é a falta de continuidade. Então você tem um governo que pode até começar a fazer um trabalho nesse sentido, aí vem o outro e parece que é obrigado a desfazer tudo que o outro fez para seguir um outro caminho. Aí você começa praticamente do zero.